você chegar nesse último dia, né? Na última exposição do livro de Abacuque. Eu quero dizer para vocês que, de fato, hoje eu estou no texto que eu vou pregar. Ainda que não haja computador, ainda que não haja tela, ainda que não haja esboço, ainda que tudo tenha sido perdido, Deus é o meu Senhor e vai me ajudar a pregar. Né? Meu computador caiu da minha mão, irmãos, e bateu de quina e acabou. Né? Deus é gracioso, eu já estou resolvendo. Então eu tive que sentar e restabelecer tudo de novo aqui. Deus é Senhor, então é porque Ele quer falar de outro jeito. Né? Vamos lá? Vamos encerrar esse momento agora maravilhoso desse livro tão bom, que nos dá entendimento da vontade do Senhor, nos dá entendimento da forma que Deus age e nos faz compreender um pouco mais da vida quando o nosso coração está aflito, quando nós não entendemos os caminhos misteriosos de Deus, quando Deus age de uma forma que nós não estamos compreendendo. E isso nos tira o sossego. Né? Quando Deus faz silêncio, quando nós vemos a violência e queremos que Deus dê uma resposta imediata, quando Deus mostra para nós tudo o que está ocorrendo e nós queremos um julgamento imediato, nós ficamos nos perguntando por que Deus permite que essa pessoa continue viva, por que Deus permite que essas coisas ocorram, por que o mal assola e nós continuamos vendo tudo isso, sofrendo e não temos uma resposta imediata. Todas essas coisas nós já vimos e Abacuque passou por todas essas perguntas, por todo esse sofrimento, para entender que Deus para ele é algo que é absolutamente suficiente. Eu quero começar dizendo isso. Né? Deus, Ele é suficiente para todo aquele que crê nele. Nós não precisamos de mais nada na nossa vida. Nós precisamos que Deus seja o nosso Senhor e que nós estejamos seguros nas mãos de Deus. É isso que nos levanta a cabeça para continuarmos andando, ainda que haja tragédia, ainda que haja dificuldade. Vamos lá, vamos ler dos versos 16 ao 19. Abacuque, capítulo 3. Eu fiz uma divisão diferente, dos versos 16 até o verso 19. Assentados mesmo, mas muito reverentemente, ouçamos a palavra do Senhor. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz, tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio, devo esperar o dia da angústia, o que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumento de cordas. Amém. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a Tua boa mão, Senhor, sobre as nossas vidas nessa noite. Acalma os nossos corações, nos dá, Senhor, em nome de Cristo, entendimento pelo poder do Teu Santo Espírito para entender, Senhor, tão difícil texto que é esse texto do Teu profeta Abacuque. Obrigado, Senhor, porque ele escreveu em tábuas como o Senhor ordenou. Obrigado, Senhor, porque muitas pessoas que passaram correndo puderam ver. E obrigado, Senhor, porque esta verdade se achegou a nós, porque ela é realmente importante para as nossas vidas. Pai, nos ensina a viver pela fé, nos ensina, ó Deus, a termos um coração pautado na Tua palavra e na confiança que temos no Senhor. Pai do céu, em nome de Jesus, tenha
misericórdia de nós. É a nossa oração, em nome do teu amado Filho. Amém. Irmãos, nós vimos no capítulo 1, quando falamos sobre o teste da fé, que Abacuque percebeu que Deus enviaria um povo terrível, os caldeus, para castigar o povo de Israel, aqueles que estavam vivendo fora daquilo que Deus determinou. Depois nós vimos uma fé confiante no capítulo 2, quando ele entende que mesmo que aqueles inimigos se levantassem contra ele, ele tinha Deus como fundamento, e ele tinha entendido, ainda no capítulo 1, verso 12, que o que estava acontecendo com eles era porque Deus estava levantando aquele povo para fazer disciplina contra Israel. E eu falei com vocês sobre Deuteronômio, capítulo 28, que fala literalmente que se o povo se afastasse dos caminhos do Senhor, ele levantaria um povo inimigo, rápido como águias, né? E que traria espada contra Israel. A mesma linguagem nós percebemos que está aqui em Abacuque, e que Deus levanta então esse povo ímpio, e Abacuque, no seu coração, começa a ficar absolutamente confuso. E ele diz: olha, Deus, o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus santo. Como é que o Senhor pode estar trazendo alguém pior do que nós para nos castigar? Como é que um Deus que tem olhos tão bons que não pode ver o mal, não vê que esse povo não é nem digno de ser usado pelo Senhor? E nós aprendemos que Deus, ele é soberano e ele usa quem quer. Ele usa, inclusive, o ímpio para o dia do mal. Ele usa aquele povo para castigar Israel, porque Israel tinha se afastado dos seus caminhos. E aí há aquela ideia confusa que nós temos. Como é que um Deus bom pode castigar alguém, pode disciplinar alguém? E eu ensinei justamente isso, que Hebreus 12 nos mostra que um verdadeiro pai é um pai que disciplina. Um pai que deixa o seu filho fazer o que quer não é prova de amor, muito pelo contrário. Ele deixa o filho fazer o que quer, fazendo com que aquela criança que não sabe discernir o bem e o mal venha no futuro a ter uma vida muito ruim, muito pior do que se ela fosse advertida e ensinada pelo seu pai. Então Deus quer que Israel caminhe nos caminhos da lei, no caminho da verdade, a lei que Deus dera com amor, separando um povo para si. A palavra de Deus diz que a ira de Deus flui de seu amor e deleite pela sua criação. A lei não é algo que seja, ou que demonstre que Deus é mau, ou que Deus é uma pessoa ruim, muito pelo contrário. A lei, ela existe para uma questão de relacionamento. O apóstolo Paulo vai dizer que se não fosse a lei, não haveria pecado. E aí um princípio do direito, né? Onde não há lei, não há crime. Então o apóstolo Paulo nos faz entender que Deus no Antigo Testamento nos dá a lei porque ele quer se relacionar com o povo. É por isso que a lei é entregue a Moisés. É por isso que a lei é ensinada a Israel e ela deve ser ensinada a todos os filhos e a todas as gerações, mostrando que Deus tem amor em relacionar-se com o seu povo. Contudo, a lei é extremamente boa, perfeita, e o homem não tem capacidade de cumprir, e por isso, muitas vezes, ele entra em contradição com a lei e sofre o peso da mão da correção de Deus. A mão de Deus pesa sobre Israel não porque Deus odeia Israel, mas porque o desejo de Deus é que Israel volte aos caminhos de relacionamento com ele. E a linguagem do cativeiro babilônico, Abacuque, ele é contemporâneo de Jeremias, vai mostrar que no cativeiro babilônico o povo vai voltar a relacionar-se com esse Deus. Eu já ensinei isso a vocês. É lá que nascem as sinagogas, é lá que nascem os fariseus com o intuito de ensinar a palavra, de fazer com que o povo relembre os caminhos do Senhor. É lá que o povo volta a aclamar o Deus dos céus. E é lá que Deus, então, liberta o seu povo e traz de volta para casa, mostrando todo o relacionamento que Deus tem com esse povo. Um pai, quando ele disciplina um filho, não é porque ele odeia o filho. Se um pai bate num filho com raiva, com ódio ou com mágoa, é ele que está errado e não a criança. O
pai precisa corrigir o seu filho para que ele venha a ser um adulto do jeito que o coração do pai deseja. Deus quer que sejamos filhos corretos, justos, verdadeiros, que venhamos a temer o seu nome e honrar o seu nome, porque Israel carregava o nome de Deus. Imagine Israel se desviando daquilo que Deus determinou para ele. Aquilo que Deus determinou para Israel. Então Deus se ira diante do mal e da injustiça, porque tanto o mal quanto a injustiça, elas destroem e corrompem a paz e a integridade da criação de Deus. Quando Deus age sobre a criação, trazendo o seu poder e a sua força, corrigindo a criação, Ele está dizendo: eu quero que vocês voltem ao caminho ao qual eu coloquei vocês. Portanto, a ira de Deus é derramada contra aqueles que se distanciam do plano do Senhor. Para os filhos, ela é corretiva. Para aqueles que não são filhos, ela é punitiva e eterna. Porque a ira de Deus, quando for derramada de uma vez por todas sobre o povo, sobre aqueles que não temem a Deus, essa ira será eterna. É fogo, lago de fogo e enxofre. Então, a compreensão que nós temos desde Israel é que todos os homens serão julgados. Israel, pelos seus erros, serão salvos. Todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados, é a linguagem que nós temos no Antigo Testamento. Mas todos aqueles que não se arrependem estão condenados. Todos aqueles que não aceitam o Senhor Jesus Cristo, o Deus de Israel, como seu Senhor, já estão condenados, assim como todos aqueles que não aceitam Jesus como seu Senhor já estão condenados. Então a linguagem é que todos estavam condenados, todos tinham um único destino, todos a uma se desviaram de Deus, e Deus trouxe para si, e Deus não aceita rebelião no meio do seu povo. Quando eu comecei falando aqui com vocês, eu falei sobre o terremoto de Lisboa, que ocorreu no dia 1º de novembro de 1755, no dia de Todos os Santos. E Voltaire e tantos outros escreveram dizendo que como é que Deus pode amar pessoas fazendo com que um terremoto e logo em seguida um maremoto destrua e mate 10.000 pessoas na cidade de Lisboa, em Portugal. Se olharmos aos olhos humanos, nós podemos tecer diversas linhas de compreensão. Olhando para o texto de Abacuque, eu poderia pensar o seguinte: Deus abomina a idolatria. E o dia que ocorreu esse terremoto e esse maremoto foi exatamente no dia de Todos os Santos. O dia em que a idolatria é estabelecida sobre Portugal. Eu posso tranquilamente dizer, e o texto de Abacuque fala isso, Deus abomina e odeia. Ele diz: ouve, ó Israel, eu sou o único Deus. E meu coração se tranquiliza com isso. Deus tem poder sobre toda a natureza. Não há um terremoto, não há um maremoto, sem que a mão de Deus se estabeleça. Morreram justos? Morreram. Mas a palavra de Deus diz que Deus se alegra e se regozija com a morte dos seus santos. Essa é a linguagem bíblica. Eu falei sobre o Holocausto, e eu falei que muitos judeus morreram na Segunda Grande Guerra, milhões de judeus. Só que eu preciso entender que naquele mesmo período, muitos estavam desviados e longe do caminho do Senhor. Naquele período, a palavra de Deus voltou a ser lida. Os cânticos de Israel voltaram a ser cantados dentro dos campos de concentração. Grandes teólogos e grandes homens de Deus escreveram textos belíssimos. Houve avivamento interno no meio do povo, muitos iam diretamente para a morte, exatamente como a Bíblia descreveu que o povo judeu seria perseguido. E se eu parar e entender o que aconteceu após a Segunda Grande Guerra, irmãos, o Estado de Israel, em 1948, foi estabelecido. Você acha que Deus não tem a ver com o estabelecimento do Estado de Israel, um povo que não tinha pátria? Um povo que estava espalhado pelo mundo e Deus os congregou de volta, como Ele fez
na época do cativeiro babilônico, justamente depois de perseguição, depois de sofrimento, depois de muita morte, depois de muito sofrer. A linguagem é a mesma de todos os cativeiros que Israel passou. A linguagem é Deus apertando e fazendo com que o seu povo entenda: eu sou o Senhor e sou Deus. Voltem-se para mim. Uma das formas, irmãos, de sermos tratados no nosso coração, uma das formas é sofrimento. É o calor de Deus que aquece e retira a nossa escória, que nos traz para próximo de Deus. É o calor. Deus é fogo consumidor, diz a Escritura, que consome pecados. E muitas vezes é pelo caminho do sofrimento que nos encontramos com Deus. Eu falei sobre o tsunami que ocorreu em 2004 na Indonésia e na Tailândia. Se pararmos para pensar, são os dois lugares onde mais matam missionários. São os lugares onde há a forma mais cruel de se matar os cristãos. Por que não seria a mão de Deus trazendo juízo sobre aquele lugar? Por que Deus não pode descer a sua mão sobre um país, sobre um estado, sobre um local, se assim Ele desejar? Claro que eu também preciso entender o outro lado. Jesus mostrou, por exemplo, quando os religiosos estavam dizendo que o tanque de Siloé caiu sobre algumas pessoas, e os religiosos estavam dizendo que eles deveriam realmente ser muito maus, né? E Jesus traz uma linguagem linda. Jesus disse assim: olha, vocês pensam que vocês são melhores do que eles, porque isso ocorreu com eles? Não, irmãos. Vocês são tão pecadores quanto. E eu também falei aqui já para vocês que Israel era tão pecador quanto os caldeus. Todos eram pecadores. E havia uma diferença grave, eu falei na semana passada. Israel pecava com dolo. Israel conhecia o Senhor, conhecia a lei, conhecia a verdade. Deveria amar e viver segundo os princípios de Deus e não estava vivendo. Portanto, o castigo que Deus traz sobre Israel, ele é justo. Como será justo no último dia, quando aqueles que deram as costas para Deus, conhecem a sua palavra e não vivem segundo a sua verdade, receberão o seu justo castigo. Nós falamos pouco sobre o dia do julgamento dos justos. Nós vamos estudar a escatologia nas próximas terças. E uma das coisas que eu vou falar é isso. Irmão, você é crente, mas você vai ser julgado. A Bíblia diz que todos os homens serão julgados. Você pode não ser condenado, mas você vai ser julgado pelas suas obras, por tudo aquilo que você faz, assim como os caldeus foram julgados segundo a própria Escritura, segundo o que aprendemos. Não ficou impune o que eles fizeram contra Israel. Portanto, quando eu entendo todas essas coisas e vejo no capítulo 3 a visão e a compreensão e a profundidade do texto, quando o profeta Abacuque está vendo Deus vir de uma forma poderosa, numa manifestação de raios e trovões e maremotos e tantas coisas acontecendo, quando ele vê esse Deus vindo contra ele, ele diz: Deus vem! E ele começa a adorar e compreender quem esse Deus é. Então, quando tudo isso se processa no coração de Abacuque, quando ele entende todas essas coisas, que Deus faz o que quer, usa quem quer, corrige do jeito que Ele quer, quando ele tem uma compreensão de um Deus cósmico, que faz com que os montes se abalem, com que o mar se abra, com tudo aquilo que ele viu acontecendo na história de Israel, há um quebrantamento no coração de Abacuque. E é exatamente isso que ocorre no verso 16. Diante disso, eu quero falar sobre uma fé triunfante. Uma fé que triunfa no meio da tragédia. Então ele diz assim: ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos, e os meus joelhos vacilaram. Irmãos, aqui é o pecador quando ele vê a glória divina.
Aqui é Isaías, no capítulo 6, quando ele viu Deus, ele diz: ai de mim, acabou, eu estou morto. Tudo chegou ao fim. O íntimo se comover aqui para mim, é quebrantamento. Aqui ele está dizendo assim: eu estou em pecado. Aqui ele está querendo ensinar a Deus e dizer: olha, Deus, o Senhor não pode usar os caldeus, o Senhor não pode isso, o Senhor não pode aquilo. Não, é por isso que ele vai dizer: eu acho melhor ficar em silêncio agora. Quando a gente entende o que Deus está fazendo e por quê e como Ele está fazendo, a paz no nosso coração. Como eu disse antes, quando nós temos uma fé confiante, seja o que for que esteja ocorrendo, nós temos a consciência que a mão soberana de Deus está agindo na nossa vida e no nosso viver. Aqui, irmãos, nós encontramos uma das maiores expressões de fé encontrada em qualquer lugar. Aqui ele está dizendo, a podridão dos ossos é uma linguagem de sofrimento, depressão e pecado. É uma linguagem que você encontra em Davi, é uma linguagem que você encontra em vários profetas. Eu estou sofrendo porque agora eu entendi. E eu preciso profundamente do Senhor. Pois em silêncio eu devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ou seja, não tem jeito. Agora eu aceitei o que está ocorrendo comigo. É igual algumas pessoas que sofrem acidentes, ficam paraplégicos. Enquanto eles não aceitam o processo que está ocorrendo com eles, eles não são curados na alma. Eles ficam físico e espiritualmente adoecidos. Tem pessoas que ocorrem coisas gravíssimas com elas, mas a alma que se encontra em Deus e entende que Deus é Senhor na história e que Ele pode criar uma vida nova a partir dali, a alma é tratada, a alma é sarada. O coração é absolutamente curado em Deus. Quando os nossos olhos são egoístas, como os olhos de Jonas, por exemplo, que ele quer que tudo ocorra segundo a vontade dele, pela compreensão dele, que Deus salve até quem ele quer e não salve quem ele não quer, ele se aproxima de Deus sempre com um coração orgulhoso. Esse sempre sofre, tanto é que no final do livro, ele está rebelde contra Deus. Ele está ressentido com Deus. O que eu estou lendo aqui é justamente o inverso. Abacuque está dizendo: olha, eu falei demais. Eu já perguntei demais. Eu já falei tudo que eu precisava dizer. E eu disse: é importante dizermos a Deus o que estamos sentindo. É importante colocar diante de Deus, porque é um diálogo, não é? Ele falou, Deus respondeu. Ele falou de novo, Deus respondeu. Agora ele está dizendo: eu vou ficar em silêncio. E vou aguardar. Agora, olhe bem para o texto comigo. Uma fé, ela é triunfante, em primeiro lugar, quando ela aceita a realidade da tragédia. Verso 17. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não hajam gado. Irmãos, Abacuque aceitou o fato de que tudo o que estava ocorrendo era a mão de Deus. E hoje eu vou pregar diferente, eu vou pregar aplicando. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: parem com essa história de dizer que toda vez que alguma coisa está saindo da rota, a vida se torna uma desgraça, ela é ruim, ela é péssima, você para de adorar a Deus e o seu coração se fecha. É nesse lugar, é nesse momento que Deus testa o nosso coração. A coisa mais fácil do mundo, irmãos, é estar feliz quando tudo dá certo. A coisa mais fácil do mundo é quando tudo que você faz prospera. Aqui,
o coração de Abacuque está descansando num Deus tremendo. Ele está dizendo, ainda que Deus feche a porta dos céus, porque é Deus que faz com que todas essas coisas ocorram, irmãos. É Deus que faz com que haja fruto na figueira. É Deus que faz com que os campos produzam mantimento. Portanto, às vezes nós culpamos gafanhoto, demônio, vizinho, pessoas. Você já parou para pensar que muito do que tem ocorrido na sua vida, ou melhor, a falta de tudo que tem que produzir na sua vida está ocorrendo, é porque você não está embaixo da autoridade de Deus? E aí você não dá fruto. E o que você precisa é se colocar em silêncio, reconhecer o seu pecado, se colocar diante de Deus e dizer, Deus, eu sei que o que está acontecendo, isso é culpa das minhas mãos e do meu pecado. E eu preciso aceitar essa realidade. Ou você precisa também aceitar a realidade da sua inabilidade em cuidar das coisas da sua família e da sua casa. Há momentos na sua vida, irmãos, que não é nem Deus e nem o diabo. É você e sua perfeita carnalidade e a sua incompetência de cuidar da sua casa, de administrar mal os seus bens, de cuidar mal dos seus filhos, de cuidar mal do seu ensino, do seu estudo, da palavra. Então, existem várias vias que são importantes aqui. Aqui, no caso, Deus está fazendo. No caso de Jó, o diabo, pela mão de Deus, pela prova do coração de Jó. Mas para muitos crentes, irmãos, carnalidade, inabilidade de fazer as coisas corretas. E não são abençoados por Deus exatamente como o povo de Israel estava vivendo. Isso estava ocorrendo aqui, irmãos, porque eles estavam em pecado. Igual quando eles voltam e Ageu vai dizer, olha, vocês sabem por que vocês não prosperam? Vocês sabem por que as coisas não estão acontecendo? Vocês sabem por que vocês trabalham tanto e pagam o dinheiro de vocês e colocam e caem num saquetel furado? Porque vocês têm cuidado das suas próprias vidas e não das coisas do Senhor. Observem que a linguagem bíblica da falta também está ligada à vida que não se coloca embaixo da vontade e do poder de Deus. Então você tem que aceitar a sua realidade, dizer, Deus, eu estou entendendo o que está acontecendo. Eu preciso mudar. Israel precisa mudar. Ainda que seja no cativeiro, ainda que seja no chicote do inimigo, ainda que seja com a sua mão pesando sobre eles, nós precisamos mudar. A minha fé precisa estar além das circunstâncias. Nós evangélicos gostamos de dizer que é uma fé ultracontingencial, que vai além das circunstâncias. Ainda que eu não tenha o que comer, ainda que eu não tenha o que vestir, ainda que Deus não responda a minha oração, ainda que tudo esteja contrário, ainda que haja enfermidade, ainda que tudo esteja assim, Deus continua sendo Deus. Vamos acabar com essa ideia triunfalista, irmãos, de que porque você tem fé, nada de ruim lhe acontece. O reverendo Augusto acabou de sair de casa, estava levando um presente para a filha. Aquele carro, irmãos, era um presente para o pastor Ronaldo e a filha. O carro bateu e deu perda total. Como é que você explica isso? Ele estava em pecado? Ou as coisas ocorrem também na história porque Deus é Senhor de todas as coisas e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é Senhor dentro da história. Aquele carro não vai chegar nas mãos de Ronaldo e Drica. Por quê? Eu prefiro ficar em silêncio e orar e saber o que é que Deus quer nessa história toda. Se eu pensar humanamente, pode ser inabilidade de motorista, né? Faltou habilidade para dirigir, faltou atenção. Se eu pensar espiritualmente, esse carro seria usado no reino dos céus. Esse carro não tinha que chegar lá. Pode ser o inimigo.
Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Deus estava naquele cruzamento. Deus salvou a vida de todos do carro. Deus permitiu que ele continuasse vivo, a sua esposa e todos que estavam ali. Porque Deus é Senhor. Mas aquele carro não chega lá e Deus continua sendo Deus. As figueiras não iriam florescer, as azeitonas, as culturas do campo não existiriam, os rebanhos, as manadas, nada. Eles iam perder tudo para os caldeus. Lembre-se, nós estudamos isso, né? Os caldeus, eles enriqueceram, eles criaram, eles fizeram a Babilônia com tudo, com os despojos de todos os povos que eles ganhavam. Eu ensinei isso para vocês aqui. Tudo isso ia ser riqueza agora da Babilônia. Eles iam perder tudo. Deus, em sua misericórdia, permitiu que alguns deles ainda continuassem vivos e perpetuassem a fé de Israel. Devemos lembrar que o Senhor nunca nos isenta de tragédias na vida e devemos aceitá-las como parte do plano do Senhor no nosso viver. Devemos lembrar, o reverendo Roster prega muito sobre isso aqui, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Teve um ano, irmãos, de 2014 para 2015, se eu não me engano, lá no Cruzeiro, e eu preguei esse texto. E imagine que é você entrar o ano e eu dizendo o seguinte: a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor ela é maravilhosa. Você já parou para pensar se a boa, perfeita e agradável vontade de Deus seja que você morra agora em 2015? Irmãos, a cara do povo da igreja era assim, ó. Quem quer ouvir uma mensagem dessa de Réveillon? Né, reverendo? Quem é que quer ouvir uma mensagem dessa de Réveillon? Mas eu disse, mas você pode morrer esse ano. Esse pode ser o ano que sua empresa vai quebrar. Esse pode ser o ano que você não vai florir. E agora? Você vai bater o pé e determinar? Eu determino, eu faço, eu quero, é assim? Você tem poder para mandar em Deus? É o poder do acuamento divino, né? Eu boto Deus num canto e eu determino e Ele faz. Né? É assim? Nós somos calvinistas, irmãos. Nós temos um Deus soberano e Ele é Senhor sobre nós. Então, a vontade de Deus ela é sempre boa. Agora, o que nós precisamos é aprender. É crescer. É restaurar o coração e entender que Deus está tratando de nós. Irmãos, a natureza ela é sábia. A natureza, quando vem os tempos maus, as árvores, elas se aquietam, guardando energia para não morrer no inverno. Elas param, elas se aquietam. Todas as folhas caem e ela fica ali, ó, paradinha, esperando o inverno passar. É uma das formas de continuar vivo. Às vezes, irmãos, nós temos que fazer exatamente isso que Abacuque está dizendo. Olha, eu vou me colocar em silêncio e eu vou esperar, porque muita coisa pode ocorrer não do jeito que eu estou sonhando, mas vai ser do jeito que Deus disse e determinou. Claro que nós temos fé, claro que nós queremos, e Deus pode mudar todas as coisas. E uma das formas de Deus reverter o quadro é justamente o arrependimento. Você olhar na história, todas as vezes que Deus disse que viria castigo, Ele dá uma palavra chamando o arrependimento. Quando não há arrependimento, então Deus cumpre a sua palavra. Quando há arrependimento, Deus derrama da sua misericórdia, porque o que Deus quer de nós, irmãos, o que Deus quer de Israel, de Judá, principalmente, que é quem está sendo levado, né? Ele queria que aquele povo se arrependesse e voltasse aos caminhos do Senhor. Em primeiro lugar, uma fé triunfante quando ela aceita a realidade da tragédia ou a realidade da dificuldade. Tá certo? Em segundo lugar, uma fé é triunfante quando ela se regozija em Deus, mesmo na tragédia. Veja o verso 18, a palavra todavia. Leiam para mim. Verso 18.
Irmãos, ainda que nada esteja acontecendo, todavia, entretanto, contudo, a alegria do profeta não estava nesses bens. Aqui já é um soco na cara da teoria da prosperidade, porque não é teologia, né? Que tudo você tem que determinar, que você tem que alcançar, que Deus vai fazer você prosperar sempre. Quando essas coisas não ocorrem, é porque a sua fé falhou. É porque a sua fé não estava forte o suficiente. No entanto, o que Abacuque está dizendo, irmãos, é justamente o inverso. Ele está dizendo, não me importa o que aconteça, eu vou me alegrar no Senhor. O meu coração vai estar em Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho colocado a minha fé. Vamos fazer um paralelo aqui? Pensem no apóstolo Paulo, irmãos, e na vida que ele levou. O apóstolo Paulo, ele teve que descer por um cesto, por uma janela na muralha, porque ele estava sendo perseguido e ele teve que fugir de Jerusalém. O apóstolo Paulo, ele foi expulso de Antioquia. Em Listra, ele foi perseguido, apedrejado, lançado fora da cidade, dado como morto. Na Macedônia, ele foi chicoteado e depois aprisionado. Em Tessalônica, ele é obrigado a fugir. Em Éfeso, incitaram grandes tumultos contra ele e ele sofreu grande perseguição. Em Jerusalém, ele é acusado de levar Trófimo, um efésio, ao templo e ele é perseguido por isso. Depois de preso, ele é enviado a Roma, ele sofre naufrágio, foi chicoteado várias vezes, foi perseguido diversas vezes. Em Malta, como se não tivesse, tudo fosse pouco, quando todo mundo sai, olha a visão humana, né, que nós temos da coisa, todo mundo sai do mar, vão pegar gravetos para se aquecer, uma serpente extremamente venenosa vai e morde Paulo. Aí os homens olharam e disseram, esse deve ser mau. Esse é mau até o osso, né? Porque consegue sair ileso de um naufrágio e vai morrer aqui na praia. E o texto diz que Paulo não morre. Você sabe por que Paulo não morre, irmãos? Porque continua sendo Deus aquele que sustenta a vida do apóstolo Paulo. A linguagem aqui, irmãos, é que Paulo, ele se regozija em Deus, porque Deus disse que ninguém naquele barco morreria. E Deus quer provar que, de fato, ninguém vai morrer, ainda que uma víbora morda alguém. Ninguém naquela noite morreria, porque Deus disse que ninguém morreria. Eu fico imaginando se ocorresse comigo e com você o que ocorreu com Paulo e Silas. Se você fosse preso por causa do Evangelho, você estaria lá cantando, louvando ao Senhor, batendo palma, sabe aquela alegria? Ou você estaria lá chorando, sofrendo, dizendo que Deus não cuidou de você e que tudo está ocorrendo com você porque Deus não tem cuidado da sua vida? Temos perdido a compreensão, irmãos, de que sofrer pelo Evangelho é algo bom. Perdemos a compreensão de que Deus nos preparou para um mundo mau. Perdemos a compreensão dos mártires que diziam que era um privilégio morrer pelo nome de Cristo. Perdemos a compreensão bíblica do apóstolo Pedro, que diz que nós devemos nos regozijar se formos perseguidos por causa do Evangelho. Perdemos a compreensão dessas coisas. Achamos que Deus é alguém que nos serve todo o tempo e deve servir a nossa vida todo o tempo. Quer que eu lhe dê algumas razões pelas quais você pode se alegrar na tragédia ou no sofrimento? Primeiro, irmãos, Deus é o Deus da nossa salvação. Ele é aquele que nos salvou. No Senhor exulto, no Deus da minha salvação. Irmãos, os inimigos estão vindo para nos matar. Eu falei a forma que os caldeus matavam, né? Eles gostavam de arrancar a língua. Eles botavam a pessoa de joelho e puxavam a língua com um gancho. Era a forma que eles mais gostavam de matar. Gostavam de estupro. Eles eram terríveis, irmãos. Mas você sabe
O que é que Abacuque está vendo? Ele está vendo que Deus é o Deus da salvação dele. Nós queremos um Deus que nos faça triunfar, irmãos, aqui na terra. Nós nos esquecemos que um grande triunfo é a salvação das nossas almas. Nós nos esquecemos que esse mundo passa e que o apóstolo Pedro diz que nós somos como a erva. E ele diz assim que a nossa glória é como a flor da erva. 1 Pedro 1:24 em diante. A flor dura menos tempo ainda do que a planta. Ele está dizendo é tudo muito rápido. Quando você sente prazer pela vida, ela acaba. O que Pedro está querendo dizer naquela carta, desde o início, desde a sua primeira carta, desde o capítulo 1, é que a nossa esperança ela está em Deus e nós nos regozijamos em algo que está nos céus e não na terra. É por isso que nada pode florescer, é por isso que nada pode dar certo, porque o que eu de fato tenho em Deus está reservado nos céus e não murcha, não acaba e nunca se esvai. A minha salvação, a minha alma está guardada na mão de Cristo, onde ninguém pode arrebatar. Eu ensinei para vocês, o Salmo 121 diz que Deus guardará a nossa alma. Lá não diz que nada vai lhe acontecer, não é isso que o texto está dizendo. Deus guarda a sua entrada e a sua saída. Então, quando algo ocorre e Deus falha, não, irmãos. Ainda que você morra, Deus guarda a sua alma e você vai para a glória. É o único lugar que interessa para nós, porque nós pertencemos a Deus. Irmãos, Deus é o libertador nesta vida. É aquele que nos salvou. Então, eu não tenho medo nem do inferno e nem da morte. O que eu desejo é uma antecipação gloriosa e ansiosa dos céus. Irmão, você sabe o que é que eu quero? Eu quero o que Paulo disse. Eu quero é morrer, porque estar com o Senhor é infinitamente melhor. É muito melhor. Aí Paulo diz assim, mas eu ainda tenho muita coisa nesse mundo, eu sei que Deus quer que eu faça algumas coisas ainda nesse mundo, mas eu sei que estar no céu é muito melhor. Aplicando o livro todo de Abacuque, estamos vivendo um tempo em que nós amamos e desejamos viver mais e mais tempo e com melhor qualidade de vida. Isso tem ficado cada vez pior. Você sabe o que é que isso significa? É que eu não quero morrer. E a morte, segundo a Escritura, ela não é só o pagamento do pecado, mas ela é a forma que nós nos encontramos com o nosso Senhor Jesus Cristo. E deve ser uma alegria no coração de Abacuque entender que Deus é aquele que é o Deus da minha salvação. Esse povo está vindo, vai nos matar, vai nos destruir, mas eu estou salvo em Deus. Estou guardado nele e eu vou para o céu. Quer ver uma outra coisa que você pode se alegrar, irmãos? Você pode se alegrar porque Deus não muda. Capítulo 3, verso 6 diz assim: Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. Os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Você sabe o que ele está dizendo, irmãos? Que o Deus que nós servimos é um Deus de eternidade. Você sabe por que nós não queremos morrer? Porque nós nos esquecemos do eterno. Nós nos esquecemos que essa vida logo passa. Você sabe por que nós sofremos quando a oliveira e todas as coisas não produzem? Porque no meu coração, o meu tesouro, ele está aqui, não nos céus. Eu estou indo de encontro ao que Jesus disse. Se o meu coração está cheio de Deus e a minha riqueza está de fato inacessível nos céus, pouco me importa que o mundo se acabe. Você sabe por que um milionário é capaz, como aconteceu no Rio de Janeiro, um cara que perdeu tudo e ele ainda tinha um iate, uma fazenda gigantesca e vários bens, e quando ele quebrou, ele pegou uma escopeta, deu um tiro na cabeça da esposa
deu um tiro na cabeça das duas filhas, uma de 8 e uma de 12. Sentou na privada do banheiro, encaixou na boca e deu um tiro, explodiu, espalhou a cabeça dele todo o banheiro. E ele tinha milhões ainda em dinheiro. Você sabe por que ele fez isso? E muitos fazem, como aconteceu em todas as vezes que a bolsa quebrou, porque o coração está nessas coisas e nesse mundo, e não no Deus eterno e na eternidade que Deus há de nos dar com Ele nos céus. Hebreus 13, a partir do verso 6, diz assim: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. Não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você sabe por que o texto fala que nós não devemos ter medo do homem? Os caldeus estavam vindo para matar aquele povo. Eu tenho que lembrar do que Jesus disse. Jesus disse que nós não devíamos ter medo de ninguém que possa nos matar o corpo. Matar o corpo, irmãos, mais uma vez a gente volta para o mesmo lugar, né? Eu não preciso ter medo da morte. Jesus disse que nós temos que ter medo daquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. E a única pessoa que pode fazer isso é o Deus de Israel, é o Deus Espírito Santo, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é nele que eu aguardo, é ele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele que guardou a Israel e a Judá, tanto naquele dia em que houve a invasão de Nabucodonosor, quanto no período do cativeiro babilônico. Ele é o mesmo que trouxe o povo de volta e tem sustentado Israel e a igreja até hoje. Portanto, não temos que temer. O nosso coração descansa absolutamente em Deus. Eu devo me alegrar nele. É o próprio Deus que diz que eu devo me alegrar em todas as situações. O Salmo 118 diz assim: esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor. Ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Bendito seja o Senhor. Portanto, se as coisas não estão tão boas assim, eu vou aceitá-las. Eu não vou ser tolo de ficar repreendendo ou lutando contra aquilo que Deus está fazendo. Eu vou aceitar. Mas eu vou clamar por aquele que pode mudar a minha realidade. Eu vou clamar na presença daquele que pode fazer rios nascerem no deserto. É para esse que eu vou virar a minha fé e vou me regozijar nele. Como disse o apóstolo Paulo, ainda que tudo esteja ruim, ainda que eu não tenha nada, que eu esteja passando necessidade, ainda que eu tenha tudo, esteja passando bonança. Em ambos os casos, Deus é o meu Senhor e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O texto diz, bendito aquele que vem em nome do Senhor, o Salmo 118. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor para sempre. Nós aprendemos, né? Precisamos ter uma fé que adora em toda e qualquer circunstância. O apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses, regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Temos aprendido o bom caminho da espiritualidade. Temos aprendido o bom caminho de nos regozijarmos em Deus, porque em Deus é o Criador dos céus e da terra. Sabe, um filho que ama o pai porque o pai lhe enche de presentes. Sabe, um filho que quando o pai diz assim, olha, filho, eu não vou lhe dar presente hoje, papai não tem dinheiro. E o filho amaldiçoa, odeia, maltrata, briga. Como eu vi um jovem sair na mão com o pai porque ele queria trocar de carro. E o pai não queria trocar, porque falou, seu carro é novo. Não, mas eu quero outro. Você tem dinheiro, mas eu não vou lhe dar. E ele partiu para o pai e saiu na mão com o pai. Ou seja, eu não amo meu pai. Eu amo o banco, que ele tem dinheiro e administra. Quantos de nós têm essa postura?
Quantos de nós se aproxima de Deus e só fica feliz quando está tudo certinho? E a adoração a esse Deus tão santo, tão maravilhoso, que tem nos dado juntamente com Cristo todas as coisas e tem nos assentado nas regiões celestiais. Tem nos dado a paz que excede todo o entendimento. Paulo escrevendo aos Filipenses preso: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Seja o seu equilíbrio, seja a sua amabilidade, seja a sua vida equilibrada, verdadeira. Em outras palavras, Cristo seja visto no seu viver, porque perto Ele está chegando e você vai ser julgado pela sua vida. Qual é a forma que você tem vivido, querido? Como é que você tem se aproximado de Deus? Esse livro é para Judá se arrepender dos seus pecados. E esse é o chamado. Eu preciso me alegrar em Deus, seja qual for a situação. Em primeiro lugar, a nossa fé é triunfante quando nós aceitamos a realidade, ainda que seja tragédia. Em segundo lugar, a nossa fé é triunfante ou triunfa quando nós nos regozijamos em Deus. Terceiro lugar e último, verso 19, leiam, por favor. Bendito seja o Senhor. Agora vem a parte boa. A nossa fé é uma fé triunfante, irmãos, quando eu vejo os recursos de Deus, ainda que seja na tragédia. Aqui é o olhar que tem fé e vê como Deus está agindo. Aqui é quando você está olhando para os montes, e o texto bíblico diz assim: olho para os montes, de onde virá o meu socorro. Aqui é quando os nossos olhos se voltam para Deus. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele é aquele que me guarda. Ele é o Deus eterno. É Ele que é o meu refúgio. É Ele que me segura. Eu estou nos braços eternos. É Ele que expulsa os inimigos da minha presença, como diz Deuteronômio 33, 27. Aqui a linguagem é que Ele está guardado em Deus. Quando Lutero estava dentro do castelo do príncipe, fazendo a tradução da Escritura, ele estava guardado num forte, num castelo. Mas ele sabia, quem estava guardando a vida dele não era nenhum príncipe, não era nada disso. Ele diz, castelo forte é o Senhor. Não são aquelas pedras que estavam ao redor dele. Você entende? Se Deus quisesse que ele morresse, ele ia morrer lá dentro, onde quer que ele estivesse. A linguagem é de confiança. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha fortaleza. É Ele que guarda a minha vida. Quando a nossa vida chegou num estágio de sofrimento, quando a nossa vida chegou num estágio em que nós não damos mais conta, esse é o momento de se ajoelhar e dizer: o Senhor é a minha força. Porque a minha força acabou, Senhor. A minha força chegou no fim. Eu não estou aguentando mais. Essa é a hora de você estar fraco para que Deus seja forte em você. Esse é o momento da entrega total. Então ele diz: o Senhor é a minha fortaleza. É Ele que vai me proteger. Ele fará os meus pés como os das corças. Irmãos, se você olhar o texto, quando ele está em sofrimento, quando ele entende o que vai acontecer, ele vai dizer aqui que os joelhos me vacilaram, verso 16. Ele vai dizer que os seus joelhos estão fracos. É uma linguagem bíblica para quem está com a fé enfraquecida. A Bíblia diz que nós temos que sustentar aquele que está com os joelhos trôpegos. Nós temos que firmar os pés daquele que manqueja. Aqui, quando nós
percebemos a vontade de Deus, entendemos a circunstância, nos alegramos em Deus, o próximo passo é absolutamente claro. Eu sou fortalecido na minha fé. O meu coração começa a perceber a esperança. Lembra que eu ensinei isso para vocês? Aqui é Jó no meio do sofrimento, no meio da angústia, quando tudo está na pior, ele olha para frente no capítulo 19 e diz: eis que o meu Redentor vive. Ele vai me tirar disso. Aqui é o que Deus pode prover para a nossa vida. O recurso que Deus está nos dando, irmãos, é uma fé inabalável. É uma fé que está estabelecida na grandeza e na pessoa de Deus. Vocês lembram que eu disse para vocês, se vocês perderem a imagem do Salmo, dos versos 1 ao 15, esse finalzinho não tem sentido, porque nós só conseguimos ver esse finalzinho pragmaticamente. Mas quando eu tenho uma ideia do Deus glorioso, poderoso, sustentador do cosmos, esse Deus vai me fazer andar como os animais que andam pelas montanhas, como os veados que correm pelo alto. Ele vai fortalecer as minhas pernas. Agora elas que eram trôpegas, que tremiam, que se batiam um joelho no outro, agora eu sou forte e ágil. Sabe qual é a linguagem? É que eu posso levantar e recomeçar. Para nós hoje, o Deus que nós servimos pode reconstruir a minha vida. E eu posso reconstruir a minha vida nele. Não há tragédia que Deus não possa reestruturar em bênção. Não há tragédia que Deus não possa reestruturar em bênção. O Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. Os pés dos servos vão levar aquele povo para longe do perigo. Deus prometeu livrar-nos dos perigos da tentação. Deus nos prometeu nos livrar do inimigo das nossas almas. E é nisso que eu tenho que confiar, é nisso que o meu coração tem que descansar. Deus é aquele que vai me fazer andar altaneiramente. Ele me fará andar sobre lugares altos. Em outras palavras, o Senhor nos permite caminhar sobre o problema. A ideia é que Deus vai nos fazer ver, irmãos, de uma forma melhor, porque quando ele diz logo lá no início, subirei a torre de vigia, de onde eu vou olhar os inimigos vindo, de onde eu vou ver as coisas que Deus está fazendo e que eu trabalhei com vocês, que também é uma ideia de oração. E aqui tem uma linguagem para mim que é extremamente profunda, é uma linguagem de andar no alto mesmo. E aqui, se ele sabia que a morte estava chegando, irmãos, eu vou andar com Deus nos céus. A morte pode chegar. Você já parou para pensar nos apóstolos? Com exceção apenas de João, todos morreram martirizados. Judas se matou. São 14, né? Matias também, que foi substituto de Judas, morre martirizado. Irmãos, quando Ágabo diz a Paulo, Paulo, não vá para Jerusalém. Estão armando para te matar. Irmãos, vocês lembram o que Paulo diz? Ele diz, ainda que eu vá de encontro à morte, eu vou para Jerusalém. Já percebeu que a nossa fé ela é medíocre? Absolutamente medíocre. Contanto que nada me aconteça, contanto que o Deus do céu me proteja até de gripe, eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas será que nós estamos prontos para morrer por esse Deus? Você está pronto para entregar a sua vida para andar altaneiramente
com o Senhor? Abacuque me faz pensar essas coisas, irmãos. Abacuque me confronta. Lendo Abacuque esses dias, eu fiquei me perguntando, Deus, se eu soubesse o dia da morte da minha família, se o Senhor me mostrasse, como é que eu reagiria? Será que eu seria crente suficiente? Será que o meu coração repousaria que a minha família é de Deus, pertence a Deus, que eles estão indo para um lugar melhor? Será que a gente realmente confia a esse ponto? Ou eu quero que Deus faça sempre a minha vontade? C.S. Lewis estava certo. A minha oração não muda Deus. A minha oração muda a mim. A minha oração muda a mim. Porque é só quando nós mudamos que Deus muda. Deus desiste de destruir e matar o povo, porque o coração de Moisés mudou e disse assim, me mata, Deus, mata a mim. Aí Deus olha para ele e diz, há esperança, eu vou deixar o povo viver. Vai lá, faz um holocausto e a praga cessa. A linguagem é sempre quando eu me entrego até a última. Essa é a linguagem do Evangelho. Eu só venço a morte morrendo. Eu só venço a morte morrendo, entregando. Eu só sou livre quando eu dou tudo, inclusive meus filhos, minha mulher, tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Quando eu dou tudo, quando eu entrego tudo e digo, Deus, eu não tenho nada, eu estou nu. É aí que você entendeu. É aí que você está cheio de Deus. É isso que Abacuque ensina. É um relacionamento com o Deus tremendo, com o Deus todo-poderoso. Não importa o que vai acontecer. Não importa quais são as circunstâncias. O profeta está declarando pelo exercício da fé. O justo vive pela fé em Deus. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Eu confio no Deus de Israel, ainda que eu não esteja vendo. Eu estou vendo as suas manifestações, como nós vimos dos versos 1 ao 15. Eu estou vendo Deus agindo no meio do povo, agindo com o povo inimigo. Eu estou vendo quem é esse Deus. E eu confio nele. É por isso que eu me alegro, é por isso que eu exulto, é por isso que eu entendo que eu sou salvo, é por isso que eu entendo que eu sou absolutamente dependente desse Deus que tem uma real aliança comigo. E ele não mente. É nele e não em mim que eu confio. A minha fé nele que me traz esperança. Essa é a chave da vida de Abacuque. Porque lembre-se, os caldeus foram, muita gente morreu, muita gente sofreu, mas todos eles estavam agarrados na aliança, agarrados no Senhor. Por isso que o Senhor é a força. Por isso Ele é aquele que guia os meus pés, por isso é aquele que me dá força, é aquele que me faz progredir nos desafios, nas dificuldades da vida. Que lições, irmãos, vamos concluir. Eu posso tirar desse pequeno livro. Primeiro vamos começar com lições teológicas. A primeira é que a supremacia universal do juízo de Deus sobre os ímpios. Deus é supremo.
Deus usou os caldeus para punir Judá, mas em seguida eles seriam destruídos pela sua própria maldade. Vocês viram isso quando eu preguei aqui o capítulo 2. Aprendemos, irmãos, que o mal também ele é autodestrutivo. O que trouxe o peso e a maldade sobre Israel foi o mal que eles estavam vivendo, foi a violência, foi o Hamas. Hamas é a palavra hebraica para violência. E o que veio sobre eles foi o próprio mal que eles plantaram. Se os justos podem viver dissolutamente, é porque Deus vai trazer sobre eles juízo. Nós precisamos ser pacientes e confiar no Senhor, ainda que haja mal ao nosso redor. Precisamos lembrar que a tirania e a arrogância do ímpio cairá. Cairá. Se não cair hoje, se não cair pela mão do Senhor em algum momento na história agora, esses ímpios pagarão no último dia, quando todos estaremos na presença do Senhor para o julgamento eterno, e eles pagarão eternamente. Outra coisa que eu preciso aprender, o fato de haver disciplina divina. A disciplina do Senhor é boa. Bote uma coisa na sua cabeça, a disciplina do Senhor é boa. Sabe por que é boa? Porque Deus disciplina quem ama, diz a Escritura. Se você não é disciplinado, é porque você é bastardo, é porque você não é filho. O sofrimento de Jó tornou Jó um homem melhor. O sofrimento de José tornou José um homem infinitamente melhor. Abacuque está mostrando o sofrimento da nação. E aqui ele está mostrando que o sofrimento ele é disciplinar. Nós temos que aprender isso, e tudo isso faz parte da vida cristã. E talvez a lição mais importante diz respeito ao valor da fé. Por ela, os justos no dia de Abacuque viveriam. Ainda hoje, nós vivemos por essa fé, por essa graça imerecida do Senhor. Ao recebermos salvação, ao sermos perseverantes em Deus. Quando Deus coloca perseverança no nosso coração, quando desistimos de viver, quando desistimos de tudo, e o nosso coração se enche de algo que a gente não sabe de onde vem, de uma perseverança constante, e nós estudamos isso na teologia calvinista como a perseverança dos santos. Deus nos sustenta todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele que nos tem guardado. O justo viverá pela fé. Portanto, irmãos, a nossa fé não pode ser superficial. A nossa fé não pode ser ímpia. Jesus disse que aquele que se preocupa com o que come, com o que bebe, com o que veste, Jesus disse que os ímpios se preocupam com essas coisas. Isso é uma fé superficial. Isso é uma fé pequena. Jesus, sendo Deus, ele se colocou numa situação muito, infinitamente inferior à situação que nós vivemos hoje. Muito inferior. E nós ficamos colocando na cara de Deus, dizendo, está vendo aí, Senhor, como é que eu estou vivendo? Né? Oh, Deus, eu estou ganhando míseros 8 salários mínimos, né, Deus? Míseros 8 salários, mas é muito pouco, Deus. Né? Em vez de dizer, Deus, muito obrigado. Deus, bendito seja o seu nome. Oh, Deus, multiplica esses 8 em 16. Né? A gente fica lamuriando e se colocando diante de Deus como ímpios, com a fé superficial, pequena. Lembre-se, a marca do pecador é a arrogância. O pecador, ele é arrogante. Ele pensa muito altaneiramente. Ele quer estar nas coisas altas, ele quer ir para os lugares altos. Aqui diz o texto, é que Deus que faz essas coisas. Então pare de ser arrogante e querer essas coisas grandes. Davi disse assim, Pai, eu não sonho em nada grande demais para mim. E olhe onde ele botou Davi. Onde Deus colocou Davi.
E olhe quando Davi disse, olha como eu sou poderoso, eu vou contar quantas pessoas, eu vou fazer o censo. A primeira coisa que Deus diz a Davi é o seguinte, Davi, vem cá, Davi. Tu te lembra de onde eu te tirei, Davi? E eu gosto do que Deus diz assim, eu te tirei de trás da malhada. Você era um pastorzinho de campo. Você é rei porque eu te coloquei. Baixa a bola, Davi. Você não é nada. Nada. Então pare com arrogância. Estes que achavam que o seu próprio braço era força, que a rede deles que faziam tudo, eles não vão sobreviver. O íntegro, o justo, viverá abundante fidelidade de Deus, ainda que seja no cativeiro ou na morte, ou sem nada. Ele tem algo eterno, a fidelidade de Deus. O íntegro, o reto, viverá. O mal perecerá. Não é isso que diz o Salmo 1, que o reverendo Rosser gosta tanto de citar aqui? Os ímpios não ficarão de pé no dia do juízo do Senhor. Nós ficaremos de pé. Essa é a grande aliança que nós temos com o nosso Deus. Nós devemos continuar confiantes, mesmo quando a nossa fé estiver sendo testada. Adorando a Deus, mesmo que todas as circunstâncias pareçam contrárias. Lembrando quem é o Deus da glória todo-poderoso que fez os céus e a terra. Eu não posso perder de vista que existe um Deus criador. E a marca maior sobre a terra é essa. Deus criou os céus e a terra. Não há evangelho, não há vida, não há existência sem Gênesis 1:1. Esse é o ponto central. Não perca de vista o Deus criador. E por fim, a fé significa amor e serviço a Deus, não importando as circunstâncias. Fé significa amor e serviço a Deus, não importando as circunstâncias. Porque é dessa forma que nós vivemos pela fé. Quando eu me coloco diante de Deus e digo, Pai, afasta de mim, Senhor, este cálice. E Deus faz silêncio. Deus tira isso da minha vida. Deus, se houver outro jeito, Deus, por favor, Pai. E Deus faz silêncio. E o Cristo, o Deus da glória, o Deus todo-poderoso, Senhor dos céus e da terra, o qual trouxe à existência todas as coisas, se humilha e diz, Pai, seja feita a sua vontade, não a minha. Se é para ter sofrimento, se é para ter morte, se é para ter cruz, se é para ter afastamento de Ti, Pai, se é para ter tudo isso, se essa é a Sua vontade, Pai, que a Sua vontade seja feita na terra e nos céus. Vamos orar? Reverendo Rosta, está no quartel. Vem orar por nós, por favor. Vamos orar, pessoal? Vamos colocar nossa vida diante do Senhor.
Pai, nós nos humilhamos diante do Senhor nessa noite. O Senhor nos trouxe aqui para ouvir a exposição da Tua palavra. E, ó Deus, quem somos nós, Senhor, para reivindicarmos algo de Ti? Ou prescrevermos ao Senhor a maneira com que nos tens que tratar ou abençoar? Senhor, se Tu não nos desse, Senhor, nada além da salvação, a Tua palavra ensina que nós, ainda assim, seríamos as pessoas mais bem-aventuradas da terra. Ó Deus, obrigado pela exposição do Teu santo texto nessa noite. Senhor, dá-nos esse santo temor e essa reverência que Abacuque tinha diante da Tua palavra. Ó Deus, que não seja para nós coisa de somenos escutar a Bíblia, que nós não nos acostumemos e que o nosso coração não seja cauterizado, ó Deus, ó Pai, a ponto de que o nosso íntimo já não se comova mais, ó Deus. Nossos joelhos deixem de tremer diante da Tua palavra. Mas que quando ouvirmos a Tua voz, Senhor, ó Deus, nosso coração se comova. E nós nos humilhemos diante do Senhor, buscando perdão, cura, restauração. Vai dar-nos a bênção de ter os olhos tirados das circunstâncias e postos no Senhor. Um dos grandes problemas, Deus, ó Pai, do secularismo, ó Pai, é que ele não tem uma visão, ó Deus, ó Pai, para além da morte, uma visão para além do túmulo. E o Senhor, Deus, ó Pai, nos mostra que a nossa vida não acaba aqui. Obrigado, Deus, porque hoje o Senhor nos falou com palavras claríssimas, que exatamente tudo o que vier a acontecer conosco vai ser bom, perfeito e agradável. E exatamente o melhor. Aquilo que parece bom aos nossos olhos e aquilo que pode não parecer tão bom. Senhor, por favor, tira de nós, ó Pai, a idolatria da comodidade. Tira de nós, Deus, ó Pai, a idolatria, Deus, ó Pai, da tranquilidade, do bem-estar. Ó Deus, nós não chegamos em casa. Ajuda-nos a entender, Deus, ó Pai, que nós somos peregrinos nesta terra, cidadãos dos céus, em nome de Jesus. Para que, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, alegrando-nos no Senhor, nossa confiança esteja firme em Ti. Senhor, nós queremos Te agradecer nessa noite pelo Teu servo, que expôs esse livro tão precioso a essa juventude tão importante que aqui está. Pai, no nome de Jesus, ensina essa moçada a lidar com o dia mau. Deus, Teu servo expôs esse texto tão precioso, ensina essa moçada a confiar na justiça de Deus, a viver pela fé. Pai, ensina essa moçada que, ó Deus, ó Pai, a segurança não está numa grandeza do salário do concurso público, que a segurança não está em como as pessoas me tratam, que a segurança não está na posição que eu ocupo na sociedade, que a nossa segurança está em Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu na cruz para nos salvar e que nos justifica mediante a fé. Louvado seja o Teu nome. Deus, que livro maravilhoso é Abacuque. Obrigado porque o Senhor pregou o Evangelho através deste profeta. E é por isso, Deus, que nós estamos aqui ouvindo o Evangelho novamente. Deus, eu quero apresentar diante do Senhor a vida da juventude da IPG 2. Eu quero pedir ainda mais um reavivamento. Põe fogo na alma de cada um desses jovens aqui, Senhor. Põe paixão evangelística. Põe o desejo, Deus, ó Pai, de ver seus amigos, seus familiares, seus colegas, conhecendo o amor de Deus dado a nós na pessoa de Jesus. Ó Pai, faz isto, Pai. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Que aqui haja uma juventude santa, cheia do Espírito Santo, que mexe com essa cidade, com esse Guará, com o Brasil e com o mundo, em nome de Jesus, por causa do Teu Evangelho e do poder do Espírito Santo. Pai, em último lugar, nessa noite, eu quero colocar a vida do pastor João nas Tuas mãos. Deus, Pai, obrigado, porque antes de pregar para nós, ele pregou para ele isso tudo. E eu quero pedir que o Senhor, Deus, seja cada dia mais o castelo ao redor do Teu servo, a fortaleza, Deus, ó Pai. Ó Deus, que ele tenha esse andar da corça, confiante, porque sabe que ele é do Senhor, sua família é do Senhor, seu ministério é do Senhor, sua vida é do Senhor, e o Senhor é o Deus que o carrega no colo.
Abençoa teu filho em nome de Jesus e continua usando a vida dele, Deus, para exaltar o nome do Senhor. Cuida da sua família que ficou ali na Bahia, Deus, ó Pai, e abençoa também seu trabalho na nossa juventude aqui, seus estudos na universidade, Deus, e todos os projetos que o Senhor tem preparado para a vida do teu servo. Senhor, nós queremos dizer para o Senhor que nós não temos para onde ir, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Nós queremos viver todos os dias da nossa vida para Ti. Senhor, nós queremos dizer que nós estamos apegados ao Senhor Jesus. Nele está a nossa segurança. Nós Te amamos, Senhor. Abençoa esse trabalho tão precioso, todas as reuniões de terça que haverá nesse semestre. Ó Deus, que essa moçada cresça no conhecimento do Senhor e da Tua palavra. Tudo nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.